Você imagina só os cientistas que inventaram o GH, a testosterona, eles olhando assim da utilização de hoje e falando, caramba, a gente não fez o GH, a testosterona exatamente para isso, mas o pessoal tá gostando, hein? E tá ficando bonito, mas também tá se enchendo de colateral, então toma cuidado. André, como é que eu aprendo mais de esteroide? Ué, dia 24 de janeiro, 25% de desconto na pré-estreia do meu curso de esteroide. Então já clica no gostei, se inscreva no canal. Mas por que diabo você falou de cientista, de negócio aí e tal? Porque a pergunta que eu recebi lá na caixinha de perguntas do Instagram é: eu preciso, que eu abro todo dia a caixinha de perguntas no Instagram, tá? Eu devo tomar GH ou testosterona? Então vamos lá, vamos voltar lá no começo do vídeo. Imagina só o cientista lá fazendo testosterona, inventando a testosterona, toda aquela alquimia anabólica. E aí nós temos o cara também que inventou o GH, e você fala, fantástico, pessoa abençoada, porque antes o pessoal tirava o GH da hipófise dos cadáveres e aplicava. Não, ninguém fazia isso aí não. Ah, fazia. Mas imagina eles criando isso. Você acha que eles estavam pensando assim, bom, olha só, tem uma galera aqui que uma meninada aí que fica levantando ferro para cima e para baixo, e com certeza que eles não têm problema nenhum com massa muscular, mas vamos criar um hormônio aqui para aumentar a massa muscular num nível que para quem não precisa vai ter muito mais ainda. Não foi para isso que foi feito. Leandro, por que tá vindo isso aí que eu não estou entendendo nada? Porque eu vejo eu tenho muito relato de aluno meu, muita pergunta de aluno meu nesse sentido assim. Olha, o GH é superior à testosterona. Mas você fala, tá, não, vamos entender por quê, fio. O que que é? Não, é porque assim, o GH custa muito mais caro. E entendeu onde eu quero chegar? O GH, a testosterona, não foram feitos para bodybuilders. Não foram feitos para pessoas que não têm deficiência e querem tomar doses suprafisiológicas. Então o preço deles não é de acordo com o resultado. O preço deles é de acordo com os processos de fabricação envolvido. Você já deve ter visto algum vídeo sobre GH, lembra de procurar dentro do Twin Mais Tema, tá? Tem um vídeo aqui só sobre GH, que você vê que o armazenamento dele é embaçado. Porque se ele ficar na temperatura ambiente, ele desnatura e aí ferrou. Ou seja, ele tem um processo de fabricação, armazenagem, transporte, perda. Vamos assumir, um caminhão ferrou a refrigeração do caminhão que estava transportando, perdeu o caminhão inteiro. E tudo isso vai encarecendo o custo. E aí o GH ele é mais caro por conta de todos esses processos. E nunca, a última coisa que vai influenciar no preço é o poder anabólico dele. Então, se você está se perguntando entre GH e testosterona, você está perguntando basicamente assim, eu devo remar meu barco com o remador ou com uma colher de sopa? Porque é isso, em termos de poder anabólico. O GH ele é muito mais fraco do que a testosterona. O poder estético do GH é muito menor. Aí eu sei o que você está pensando. Vai falar, beleza, mas é o seguinte, quando a gente vai ver a galera lá, o Ramonzinho, o Kaique Pro, todos os meninos lá que são correria do fisiculturismo, muitos deles falam o seguinte, quando eu entrei com o GH, meu físico mudou. Então, aí você tem que puxar para o outro lado, você pode ver que nenhum deles começou no GH. Todos eles colocaram o GH a partir do momento que o físico deles foram explorados e falou assim, pô, daqui pra frente eu preciso de qualquer coisa que seja anabólica para poder melhorar o meu físico. E aí o pessoal entrou com o GH como cereja do bolo e não como ingrediente principal, primário. Entendeu? Ou seja, eles exploraram tudo através da nutrição. Eu tenho um curso de dieta também, tá? Tudo do treinamento, tudo do esteroide, a testosterona, os derivados de testosterona, etc. E aí assim, agora vamos colocar o que mais aqui? Porque esteroide androgênico, esteroide anabólico, androgênico não está dando mais, porque o corpo está no limite. Então nós vamos pensar em GH, tireoide, insulina. Então o GH ele entra para potencializar a ação de tudo que vem acontecendo. Porém, você pode se perguntar o seguinte, beleza, Leandrão, mas o meu resultado ele é modesto. Sendo modesto, e eu tenho dinheiro à vontade, dane-se. Então eu prefiro tomar o GH ao invés de eu tomar a testosterona. Assim, eu não desregulo o meu eixo, porque o GH ele não inibe a produção de testosterona nem te deixa infértil durante o uso. Eu uso esse GH porque eu quero engravidar minha mulher nesse momento. E aí você começa a entender que sim, tudo bem,
Lógico. O cara quer manter a fertilidade, ter um resultado modesto, tem dinheiro à vontade. Então ele fala, vou mandar GH ao invés de testosterona. Eu entendo que o GH, sei lá, eu vou ter, sei lá, 30% do ganho que eu iria ter com testosterona. Mas para mim tá ótimo. Então, ok. O que eu tenho que ressaltar aqui para vocês é o seguinte, o GH vai te dar muito menos resultado estético do que a testosterona. E ele vai custar muito mais. Porém, ele tem a sua aplicação, literalmente, né? Mas ele tem a sua aplicação prática, foi o que eu quis dizer. Mas em termos de custo-benefício, no geral, é muito mais fácil você usar uma testosterona em doses menores para imitar o resultado do GH custando muito menos ou alguma coisa nesse sentido. Mas vocês estão comparando, sabe, duas coisas distintas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, mas os dois são anabólicos. Sim, mas esse aqui é androgênico, esse aqui é um peptídeo. São coisas diferentes. São para a mesma finalidade? São, mas não são do mesmo grupo. Então não dá para comparar. Não é igual você comparar uma oxandrolona e um masteron e um primobolan. Aqui a gente consegue comparar. Então a gente está comparando duas coisas muito distintas que não faz sentido. E se você está fazendo essa pergunta, eu vou falar uma coisa aqui. Ah, é arrogância? Não. Eu estou falando uma coisa de coração para te ajudar. Se você está comparando esses dois, você não tem conhecimento suficiente para usar nenhum deles, provavelmente. Porque você está comparando coisa que não se compara. Mas lógico, você vai fazer a utilização sempre com orientação médica. Só que até para você procurar um médico, você precisa entender alguma coisa para o cara não te enrolar. Vamos aprender então sobre a base que é a testosterona? Eu vou deixar você com esse vídeo aqui. Depois desse vídeo da testosterona, marca e assiste o meu vídeo de GH. Vê o vídeo dos dois, aí você vai entender bonitinho qual que vai caber bem para você. Dá uma conferida aqui.